Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, porque como você já sabe, é mais fácil de achar. Estou inovando aí as vinhetinhas. Bem, nesse vídeo eu quero falar rapidamente sobre um trabalho que é bem complicado, mas a ideia é muito interessante, né? Ingestão excessiva de carboidrato aguda, 2 pontos, o modelo redox da ação da insulina e seus impactos nos distúrbios metabólicos em humanos, disfunção metabólica humana. Bem, a ideia é bem simples, ele fala o seguinte, olha, a ideia, né, a execução, o trabalho e os cálculos são bem interessantes. A questão é, ele fala assim, olha, nas últimas 3 décadas, muito se estudou sobre o efeito da ingestão excessiva de ácidos graxos, da gordura, na obesidade. Aí ele fala, olha, existem mecanismos bastante aceitos sobre como a obesidade poderia, em termos de mecanismo, estar envolvida com, desculpa, como a gordura, em termos de mecanismos, pode estar envolvida com a obesidade, resistência à insulina, diabetes tipo médios, tá? Aí ele fala, por outro lado, aí ele fala, tá, desculpa, ele fala também o seguinte, que já se mostrou que a ingestão excessiva de lipídios gera um aumento de radicais livres na mitocôndria, tá? Aí ele começa a falar do carboidrato. Ele fala assim: diferentemente do que acontece para a gordura, a ingestão excessiva de carboidratos é até aceita também socialmente. Então ele fala assim: ó, que há abundantes evidências epidemiológicas associando o consumo de bebidas açucaradas com disfunção metabólica. Tá? E essas bebidas são até bastante aceitas, né, nas festas, tal, quem não gosta de um refri, né? Então, ele fala o seguinte: bem, praticamente nunca foi estudado o efeito de uma refeição, nunca foi estudado o efeito agudo de uma refeição excessiva de carboidratos e o efeito temporal que esse carboidrato tem. E aí que vem o legal, né, do estudo, tá? Então, para a gente entender basicamente qual que é a ideia. Então, a ideia é a seguinte, olha, ele diz, é, então a gente tem que ter em mente o seguinte, quando você vai pegar um carboidrato, por exemplo, privado, né, vai oxidar, ele vai perdendo hidrogênio, esses hidrogênios vão lá sendo usados na cadeia, hidrogênios, elétrons, né, cadeia de transporte de elétrons, tá? Por outro lado, quando você vai usar esse piruvato para sintetizar ácido graxo, né, o que acontece na prática é que você precisa colocar elétrons, hidrogênios, né, vamos dizer assim, substâncias redutoras, né, a gente vai falar NADH, NADPH, ou seja, potenciais redutores que vão ali dar o seu hidrogênio, os seus elétrons para fazer essa substância, né? Às vezes, na hora que você vai formando o ácido graxo, você precisa colocar hidrogênios nele. Então, qual que é a ideia que ele propõe? Ele propõe o seguinte, olha, é, o que vai acontecer? Toda vez que você consumir carboidrato em excesso, a insulina vai disparar um mecanismo chamado síntese de novo de lipídio. Traduzindo, transformar o carboidrato em gordura, tá? Para fazer isso, isso vai acontecer no citoplasma da célula. E como eu acabei de dizer, que para isso seja feito, é necessário que os hidrogênios que estão no NADPH, que vocês estão vendo aqui, o hidrogênio que está no NADH, sejam transferidos por esses ácidos graxos. Tá, e daí? E daí que normalmente os hidrogênios que estão nesses potenciais aí, NADPH, NADH e tal, eles seriam usados tanto no citoplasma e na mitocôndria para lidar com excesso de radicais livres. Tá? Então, o grande mecanismo que ele propõe é, uma vez que a insulina dispare a produção de lipídios a partir de carboidrato, você vai deslocar potenciais redutores, então ele faz um índice de potencial redutor, tanto do citoplasma como da mitocôndria, você vai deslocar esses potenciais redutores para a síntese do lipídio. E vai faltar potencial redutor para lidar com o efeito de ácido graxo, vai acabar tendo efeito do ácido graxo. Então ele fala aqui, né? Então, por exemplo, o excesso de carboidrato geraria citrato através da ação da enzima málica vai transformar em piruvato, só que aí nessa brincadeira você retira hidrogênios, né? Então aqui hidrogênio, e esse piruvato pode receber mais hidrogênio para lactato, ou o lactato pode liberar hidrogênio para o piruvato, tá? Então, se você passou de lactato para piruvato, você tá o quê? Não está usando os hidrogênios, né? Então, se o piruvato, por exemplo, chega no citoplasma, você tem aí potencial, uma substância para ser, vamos dizer, receber hidrogênios. Não. Então, esse piruvato vem aqui para o citoplasma, acetil-CoA, tal, citrato, né? E aí, através de toda uma via aqui utilizando NADH, ele pode ser passado a acetato, por exemplo, para síntese de lipídio. Senão, ele poderia ser usado aqui na cadeia de transporte de elétrico. Então, essa é a ideia. A insulina promovendo a síntese de novo de lipídio, inclusive isso aí ele vê
amostras no sangue, vê no tecido adiposo, com biópsia, tá? Algumas coisas. E a ideia é essa, quando a insulina promove, então, essa síntese de carboidratos a partir de, desculpa, a síntese de lipídio a partir de carboidratos, ela acaba levando a uma disfunção metabólica, porque hidrogênios, né, elétrons que são usados ali para lidar com radicais livres acabam sendo usados para outra coisa e aumenta o dano de radicais livres. Então ele, por exemplo, faz lá uma técnica para ver a glutationa, a relação de glutationa oxidada para reduzida, e vai dizer, olha, vai ter mais glutationa reduzida, ou seja, ela perdeu os seus elétrons, né? Porque os radicais livres não estão tendo esses hidrogênios do NAD e do NADPH. Por outro lado, o tecido adiposo vai apresentar um estresse do retículo endoplasmático, que é um potencial indicador que essa célula está estressada, que ela vai morrer, etc. Tá bom? Essa seria a ideia. Mas tem uma pegadinha aí bem cabeluda no paper, tá? Porque às vezes eu sempre falo com o Saldanha desse negócio de síntese de novo, de lipídios, essa coisa toda. E não é tão simples, tá? Muitos estudos mostram, por calorimetria indireta, por exemplo, um indivíduo come carboidrato demais agudamente, esses carboidratos eles acabam sendo desviados como fonte de energia para manter o metabolismo basal e não fazer síntese de novo, não se transforma em gordura. Então, olha a pegadinha que ele fez. Ele, por exemplo, fez, antes dos estudos, né, esses indivíduos aqui divididos em sobrepeso e peso overweight e normal weight, e com função do IMC, sendo 9 homens e 15 mulheres, e aí ele fez com que essas pessoas ficassem 7 dias fazendo uma dieta de acordo com sua necessidade energética, porém rica em carboidrato. Né? Para que isso? Para que os estoques de glicogênio ficassem lotados, cheios, repletos. Com isso, aumenta-se a chance de o carboidrato ser desviado para outra coisa, como, por exemplo, a síntese de lipídios, tá? E aí ele vai vendo aqui, né, glicose, insulina, piruvato, a gente vai ver, né, ácido graxo, glutationa oxidada reduzida, beta-hidroxi, tá aqui, né, o glutationa oxidada reduzida, beta-hidroxibutirato, razão de troca respiratória e a gordura aspirada. Então, os momentos que ele fez essas medidas, tá? E aí ele faz dois protocolos. Um protocolo onde a pessoa basicamente recebe uma ingestão oral de glicose e outro protocolo que essa ingestão é feita, mas é feita um clamp com insulina, né? Uma injeção oral, outro uma infusão para verificar. E aí, basicamente, ele faz aí um monte de índices, né? Então, por exemplo, as coisas que interessa ver é que, por exemplo, em termos de esse ROMA, né? Que eu sei o nome em inglês, até anotei em português, que eu nunca sei os nomes em português, que é o modelo de avaliação de homeostase de resistência à insulina, o ROMA-IR, né, que é uma conta que você faz com glicose e com insulina, mostra que os indivíduos que estão com sobrepeso, eles têm mais resistência à insulina, tá? Basicamente, é uma das poucas diferenças aí que vale a pena comentar nesse momento. E aí ele vai fazer o quê? Então, no protocolo 1, que os caras têm lá a ingestão de glicose, você vê que o gordinho, que é o gordinho, né, indivíduos com sobrepeso, aumentam mais a insulina e na infusão também, né? Precisam de mais insulina para manter a glicemia lá no padrão que eles querem. E aí, em termos de quociente respiratório, razão de troca respiratória, aí vai depender se está olhando no espirômetro, no nível celular, tem aquela confusão, então, mas você mostra que o magro, ele tem um QR maior, né, um RQ em inglês maior. Quer dizer o quê? Que ele está oxidando mais carbo nos dois protocolos. A glicose não deu diferença, tá? E aqui ele faz esses índices de oxidação, né, potencial de oxidação, para o citoplasma, para a mitocôndria e da glutatona. Então, basicamente, essa medida aqui é feita da relação de lactato para piruvato. E se está diminuindo, então quer dizer que o piruvato está aumentando, né? E aí você vê que o piruvato aumenta mais no magrinho e menos, vamos dizer assim, menos no gordinho, né? Então, o que está acontecendo na prática aqui? Né? Esse índice está demonstrando que perdão, aqui é o potencial, tá? Então significa que, como está ficando mais negativo, significa na prática que o piruvato, tá? O piruvato está aumentando mais que o lactato, tá? Porque é uma relação de lactato para piruvato, não está caindo, é porque o lactato está subindo. Então, é aquela ideia que a gente mostra aqui, ou a ideia que ele quis propor. O que se vai fazer com o piruvato? É só a gente olhar aqui na figurinha, né? Esse piruvato vai sair aqui e vai acabar sendo utilizado para síntese de lipídios, tá? Então, e aqui ele fez a relação de oxalacetato para butirato, né?
Então, essa relação aqui... Opa! Ó, um minutinho, esse paper aí é... Não, né? Essa relação aqui mostra uma certa queda e uma tendência, principalmente aqui na infusão, de aumento. O que significa isso? Né? Nesse protocolo aqui está aparecendo que, na verdade, o acetato está aumentando. Então, também concordando com a ideia de fazer síntese de lipídio. E aqui, o gordinho, você vê que tem menos glutationa, vamos dizer assim, tem menos glutationa reduzida, né? Então, qual que é a ideia aqui desse índice? Vamos ver aqui, esse índice é feito para, a relação de, esse último aqui é a relação de glutationa reduzida para oxidada. Então, você vê que a glutationa reduzida foi aumentando no obeso. Quer dizer o quê, na verdade? Que os radicais livres estavam atuando, tá? E aí é que ele mostra, tem muitas outras figuras, tá? Um paper enorme. E aqui ele faz a relação da mitocôndria, potencial redutor da mitocôndria, com o citoplasma. E lembra, a ideia era que esses potenciais redutores sairiam da mitocôndria, iriam para o citoplasma para alimentar a síntese de gordura, tá? Isso aí daria o problema do radicais livres. E você vê que realmente acontece, o da mitocôndria cai em relação, né, enquanto o do citoplasma aumenta, tá? Aqui ele quis mostrar, fazer várias correlações, né, com esse coeficiente aqui, para mostrar que temporalmente a insulina estava associada com a glutationa que foi oxidada, tá? Dá para mostrar isso. E aqui é aquilo que eu comentei, as características do sujeito, né, estratificada em função do estresse do retículo endoplasmático, tá? Então, o que está mostrando aqui, ó? Os indivíduos que tinham o IMC mais baixo, né, tiveram menor resistência à insulina, esperado, já tinha falado antes, né? Porém, né, eles tiveram um menor desse índice. Quer dizer o quê? O oposto, né? Quer dizer que, na verdade, eles tinham mais da glutationa reduzida, enquanto o obeso tem mais da glutationa oxidada, tá? Então, e aqui é a diferença das duas, né, que faz esse potencial da mitocôndria para o citoplasma, que seria essa variação aqui, mostrando que o indivíduo com sobrepeso também tem mais essa característica. Então, o que ele quis mostrar, de uma forma bem simples aí, né, era, quando você come carboidrato em excesso, isso de alguma forma está ligado a problemas metabólicos, assim. Só que isso não acontece com uma ingestão, isso não acontece numa refeição, né? Isso é uma coisa que você vê ao longo do tempo. E aí ele criou um artifício para tentar visualizar isso em tempo real em seres humanos, pela primeira vez. O que ele fez? Ele fez uma dieta pré de carbo, baseada nas necessidades do indivíduo. Esses indivíduos, eles consumiram esse carbo por uma semana, de modo que seus estoques endógenos, hepático e muscular, estivessem cheios, para que quando ele começou a fazer os dois protocolos, um de gestão de glicose, 3,75 gramas lá por quilo de peso, né? E outro, onde você fazia o clamp hiperinsulínico e glicêmico, para verificar o que acontecia, né? Na perspectiva, criando a hipótese de que uma ingestão aguda excessiva de carboidrato faria com que a insulina disparasse diante desse ambiente propício criado, disparasse a síntese de lipídios, né? Síntese de novo, pegar o carboidrato e transformar em lipídio. E aí, isso, segundo ele, aconteceria às custas de potenciais agentes redutores, agentes que poderiam ser oxidados, né? Podiam perder os seus hidrogênios, migrando da mitocôndria para o citoplasma. A consequência disso é que geraria um estresse na célula. Como estresse? Bem, aquele radical livre ali que está sendo produzido na mitocôndria, por exemplo, ele não vai ser tamponado, não vai ser neutralizado, porque os potenciais de NADH, NADPH saíram, né, foram doados aquele hidrogênio, eles foram doados para alimentar a formação de lipídios a partir aí, né, dos carboidratos, porque toda vez que você forma lá, junta dois agregados de dois carbonos, lá naquela síntese de gordura, você precisa de hidrogênios, como a gente viu. E aí ele mostra aí, né, que ele cria algumas relações, lactato para piruvato, para tentar ver a relação de capacidade redutora do citoplasma, acetacetato beta-hidroxibutirato para ver da mitocôndria, faz a glutationa oxidada para glutationa reduzida para ver se teve efeito ou não. E de modo geral, e tem várias outras tabelas,
o que dá para entender do estudo, inclusive ele fala, né, é que realmente a hipótese é comprovada, ou seja, você tem uma maior, tudo indica, né, você tem um QR menor no obeso, você tem uma oxidação maior de glutationa, porque como o NAD e o NADH, o NADPH e o NADH usaram a sua capacidade redutora para outra coisa, para síntese de gordura, sobrou para quem ser oxidado? A glutationa, né? Então ele vê uma correlação com a insulina para os vários índices, ele coloca vários gráficos mostrando a insulina uma potencial correlação, e ele coloca como uma crítica potencial o fato de que ele não dosou nada de radicais livres, propriamente dito. Tá? Mas é um trabalho muito interessante, porque é o primeiro trabalho onde se tenta associar o consumo excessivo de carboidrato com, vamos dizer, resistência à insulina, diabetes, alguma coisa, tentando explicar um mecanismo. E esse mecanismo seria pelo efeito da insulina mexendo com a capacidade de potencial redox, ou seja, o potencial da célula de lidar com oxidação, oxirredução. Tá ok? Um trabalho complicado, mas é bem bacana, interessante aí para a gente entender um pouco melhor a fisiologia e tal, né? Então, como eu disse lá, eu fiz questão de enfatizar a coisa da manobra que ele fez antes, para dizer que não é tão simples assim o carbo virar gordura, ele próprio usa esse artifício, mas então, ou seja, quando a gente for pensar na validade ecológica, trabalho no ser humano, aquela coisa toda, tem que guardar as devidas proporções, mas mostrando que obeso e não obeso, ou sobrepeso e peso normal, como ele quis classificar, tem uma diferença, tá ok? Espero que tenham gostado, deixe seu like, como eu falo, deixa o like também se não gostou, chame os amiguinhos, colegas, as pessoas que você encontra na rua, fala, tem um canal falando francamente, deixe seu like, e é isso, até um próximo vídeo, um grande abraço aí, é sempre um prazer bater cabeça aí para tentar entender essas coisas loucas para dividir com vocês, tá? Deixe os comentários aí, sugestões, um grande abraço, até!